Oi, boa tarde. Meu nome é Milena, já me perguntou. Eu escrevi a Universidade de Novo, sou graduanda de Pedagogia do turno noturno, da UNI. E eu vim apresentar um projeto de um evento que a gente tem aqui, que foi criado na disciplina de currículo por alunas mulheres do noturno, que tinham esse anseio, isso em 2023.2, que tinha um anseio muito forte de construir um espaço na universidade que elas pudessem fazer pesquisa, que a gente do noturno pudesse fazer pesquisa. A minha pesquisa ela é motivada justamente por esse anseio que motivou elas para criar o Educria. A gente entende que o turno noturno é muito colocado de lado, é muito deixado de lado. A gente não tem eventos à noite, a gente não tem muitas disciplinas optativas no noturno, então a gente não tem muitas opções do que fazer, além de sair do nosso trabalho, vir direto para a aula, às vezes conseguir jantar no bandejão, escutar a aula e ir embora depois do intercâmbio de 10h20, ou para Navegação ou para Campo Grande. Então, o Educria, ele é criado nesse contexto, ele é criado por essas pessoas que tinham e têm ainda essa vontade muito grande de trazer esse espaço mais acolhedor, né, esse espaço de empoderamento para a nossa universidade. O meu objetivo, quando eu escolhi falar sobre o Educria na jornada de inovação, foi para divulgar mesmo, foi para que as outras pessoas pudessem saber o que é o Educria, saber o que é o evento, conhecer mais sobre, conhecer as pessoas que estão de frente disso. A professora Cláudia é uma pessoa que apoia muita gente nessa jornada do Educria. E quando a gente recebeu a intimação de estar na jornada de inovação, a gente se reuniu, a gente do Conselho Consultivo, nos reunimos e a gente falou, olha só, a gente precisa falar do Educria, todo mundo tem que saber do Educria. Então nós nos organizamos em todos os lugares que a gente pudesse, a gente iria falar sobre o Educria. Então a minha amiga Natasha vai falar sobre o Educria, a Maria fez um banner sobre o Educria, e o Orlando falou sobre o Educria, todo mundo está ali falando sobre o Educria em vários espaços diferentes da universidade nessa semana de integração acadêmica. A metodologia que eu utilizei foi a pesquisa em ação por conta do meu desejo de intervenção social e política dentro da universidade e combinada com a metodologia autoetnográfica, para legitimar mesmo a minha experiência como parte da organização do Educria, parte da organização do encontro, mas também como pessoa que participa, que submete resumo expandido, a pessoa que está aí por trás organizando os documentos, organizando as pastas e, no fim de tudo, escutando os relatos das pessoas que participam do Educria. É muito lindo quando o evento termina e a gente está aí em comunhão, ali, todos juntos, e as pessoas vêm emocionadas pela primeira vez elas estarem sendo ouvidas na universidade. Pela primeira vez as pessoas deram espaço para elas, espaço, oportunidade, ensinamento, porque a gente tem várias, por exemplo, na aula da professora, a gente tem esses momentos onde a gente fala sobre como se constrói um resumo expandido, como se constrói uma metodologia, como se constrói uma pesquisa, como se publica, e a gente aprende sobre congressos, a gente aprende sobre esses espaços acadêmicos que o pessoal do noturno não é incentivado a estar. A gente não sabe sobre essas coisas, a gente começou a saber com o Educria. A inovação, eu queria fazer, na verdade, um outro comentário antes de falar sobre a inovação. Vocês estavam fazendo esse debate sobre as ciências humanas, inovação, como que isso funciona, como é que isso pode ser tecnológico. E eu queria fazer um adendo breve sobre o parecer que eu recebi. E eu achei isso, eu recebo todos os pareceres, aprendi com a minha professora que eu tenho que receber todos os braços
constroem muitas coisas em mim. E eu acho que esse parecer construiu em mim, quando eu recebi, não sei onde está a tecnologia no seu trabalho, eu fiquei um pouco, primeiramente, posso ser sincera, eu fiquei com raiva. Onde você não está vendo tecnologia no meu trabalho? Onde você não está vendo tecnologia num lugar onde pessoas que não têm essa oportunidade estão se movimentando, estão sendo resistentes, estão resistindo na universidade? Onde você não está vendo tecnologia ali? E eu fiquei revoltada e depois eu falei assim, não, eu preciso falar sobre isso na apresentação, porque é muito significativo a gente se colocar nesse lugar e segurar essa responsabilidade nas costas de falar, olha, a gente sabe fazer tecnologia, isso também é inovação, trazer os povos subjugados para um lugar de empoderamento, justamente para que as pessoas possam ver o que eles têm para falar, as mães, as pessoas da comunidade LGBTQI+, as pessoas da comunidade negra, o Quilombo que teve com a gente na última edição, o coletivo de mães que teve com a gente na última edição para se apresentar como coletivo, colocar essas pessoas nesses lugares para que as outras pessoas possam ver, é uma tecnologia, é uma coisa que não se faz, então é uma coisa nova, é uma inovação, é uma tecnologia. E a contribuição do projeto, como foi uma construção com o GFPPD muito forte, a gente tem uma parceria muito grande com os pós-graduantes, com a pós-graduação do GFPPD, e eles são os nossos pareceristas, eles contribuem com o que eles já têm de pesquisa, a gente organiza muito bem, a gente estuda quem são os pós-graduandos, organizamos quais são os trabalhos que vão para cada um, então o que tem de em comum com o trabalho de um pós-graduando vai para esse pós-graduando, para que ele possa exercitar também e possa trazer também para a sua própria pesquisa. E assim, existem muitas contribuições maravilhosas. Toda vez que a gente recebe a gente sempre recebe esse feedback do pessoal que recebe os pareceres, e eles sempre, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse receber um parecer tão excelente como esse. Um parecer que nossa, essa pessoa realmente leu o meu trabalho e ela detalhou muito bem, ela entendeu tudo que eu quis dizer, e isso foi muito. O meu resultado na discussão, ela também foi um pouco criticada, e eu admito, eu não trouxe documentos, por exemplo, relatos, né, mesmo fiz essa pesquisa de fazer entrevista com as pessoas que já participaram do CRIA, pela correria mesmo, mas por isso eu escolhi essa metodologia que reafirma que a minha vivência na CRIA, ela é sim pesquisa, ela também pode ser pesquisa. Então eu me baseei muito nos relatos que eu recebi nos finais dos eventos, foram 3 edições já, eu participei de 2 como organizadora. E esse foi o segundo Encontro Intercultural do CRIA, 2024.1. Esse daqui foi uma das rodas do 3º Encontro Intercultural do CRIA, 2025.1. E é até interessante, a gente tem um grupo que a gente sempre está falando sobre o CRIA, que a gente recebeu uma notícia que uma das pessoas que participou do 2º Encontro Intercultural submeteu um resumo que ela fez para o CRIA para um congresso e foi aprovado. E nos agradecimentos ela colocou o EduCRIA. Ela colocou que o EduCRIA foi esse primeiro passo para ela se entender na pesquisa. E esse é o objetivo do nosso evento, criar esse espaço de que o aluno ele se sinta acolhido, que ele se sinta parte da universidade, porque eu só comecei a me sentir parte da universidade depois que o EduCRIA surgiu na minha vida. Eu só consegui me entender como uma possível pesquisadora quando o EduCRIA surgiu na minha vida. E eu quero que o EduCRIA seja essa ferramenta de empoderamento para as outras pessoas também na pesquisa e na universidade, para que que a gente esteja entre os nossos para falar sobre a gente, para falar sobre nossas
ancestralidade, para falar sobre as nossas culturas, para falar sobre o funk. A Ana Bia participou do último para falar sobre o funk, para falar sobre a pesquisa dela. E é isso, fomentar mais pesquisa no noturno. E é isso, gente. Referências. Eu usei o Diego Eugênio para pesquisar mais sobre a metodologia autoetnográfica, e eu queria muito falar sobre essa minha referência, porque eu fiquei muito insegura, mas eu queria muito, muito mesmo falar dessa minha perspectiva, dessa minha narrativa como membro do Conselho Consultivo do CRI. Usei a Aline Cristina Oliveira do Carmo, práticas quilombistas, porque eu vejo que o Educria é essa prática de aquilombamento, é uma prática quilombista, uma prática que reafirma o nosso lugar na sociedade. Sueli Carneiro também, a construção do outro como não ser, que foi muito dessa questão da gente não ter esse espaço, da gente viver numa universidade que infelizmente ainda pratica muito epistemicídio, né? Então, escolhi Sueli Carneiro, escolhi Belmonte para falar da questão do acolhimento, para falar da questão do aluno que precisa desse espaço, do aluno que precisa dessa relação com a aprendizagem de uma forma mais acolhedora. Grada Quilomba para falar também desses episódios que fazem com que a gente, esses episódios que acontecem na universidade, que fazem com que a gente pense em evasão, pense em trancar a universidade, pense em trancar disciplinas, porque são episódios de violência que a gente passa, principalmente no noturno. Professores não entendem que a gente trabalha, não entendem que a gente tem uma vida fora da universidade. E também a minha professora, Cláudia Miranda, que é minha base de pesquisa e fala muito também dessa revista sobre essa coisa do acolhimento na universidade. Ela fala sobre a perspectiva de Bell Hooks, Paulo Freire, só que dentro da universidade.